Olá, pessoal! Em nosso último encontro eu fiz aquele suspense dizendo que eu não iria revelar sobre o que vamos falar agora. Entretanto, lembrem-se de que apesar de eu ter pulado o início do edital, eu fui direto lá para adiante, mas agora eu estou seguindo a ordem. Então lá no nosso edital nós vimos aquela parte de estrutura da frase, do período, das orações, das funções sintáticas. Aí nós fomos acompanhando a sequência lá. Então depois da crase, o que nós temos no edital? Colocação pronominal. É sobre isso que iremos falar então neste encontro, nesta aula. Pessoal, primeiro essa expressão, colocação pronominal. É a maneira como eu vou colocar, ou seja, como eu vou posicionar o meu pronome em relação a quem. Então, ó, o nome de estudo, colocação pronominal. É como que eu vou colocar, como que eu vou posicionar o meu pronome no enunciado. Por isso, colocação pronominal. Agora, com relação a quem, pessoal? Com relação ao nosso Todo-Poderoso. Você se lembra quem é o nosso Todo-Poderoso? É isso aí, galera. É o verbo. Então, é a maneira que eu vou posicionar o pronome com relação ao verbo, ou seja, se o meu pronome vai ser colocado antes do verbo, se ele vai ser colocado depois do verbo, ou até mesmo, na loucura total, se ele vai ser colocado entre o verbo, intercalado no meio, interrompendo ali o verbo. Então, colocação pronominal é isso, é a maneira como eu vou colocar, como eu vou posicionar o verbo, perdão, o pronome com relação ao verbo, beleza? Quais são então as três possibilidades que nós temos para posicionarmos o nosso pronome? Ele pode ser posicionado antes do verbo, ele pode ser posicionado depois do verbo, e ele pode até mesmo intercalar, interromper, sendo posicionado no meio do verbo, tranquilo? Então comigo na telinha, vamos começar então esse nosso estudo da colocação pronominal. Nós vamos começar falando da próclise. Quando eu fiz a explicação geral do edital, não sei se vocês se lembram, então não custa reforçar, que eu falei que próclise, você vai se lembrar que pró parece pré, não é? Parece, não é, mas parece só para ajudar. E pré significa antes. Quando eu falo, por exemplo, que eu estou fazendo um pré-concurso, quer dizer que é um curso que vem antes do concurso, antes do dia da prova. Exame pré-natal. Natal é nascimento. Então, um exame que a mulher faz antes do nascimento do bebê. Então, pré significa antes. Já que pró parece com pré, você vai se lembrar de que a próclise é aquela colocação, então, na qual o pronome fica posicionado antes do verbo. Então, colocação pronominal é a maneira como eu vou colocar, posicionar o meu pronome na relação com o todo-poderoso da língua portuguesa, que é o verbo. Então, se eu posiciono o meu pronome antes do verbo, eu vou lembrar que antes é a colocação pronominal chamada próclise. Esse pró vai me lembrar pré, é antes do verbo. Nós vamos dizer que nesse caso, o pronome fica proclítico. Então, o que é um pronome proclítico? É aquele que usou a próclise, ou seja, que foi posicionado então antes do verbo, tá? Então, pessoal, falou em colocação pronominal, você pode lá no título, se quiser, colocar o númerozinho 3 entre parênteses. Nós temos três possibilidades de colocação pronominal, então. A que eu ponho antes do verbo, a que eu ponho no meio do verbo e a que eu ponho o pronome após o verbo. Os nomezinhos oficiais são próclise, ênclise e mesóclise. Então, pró, você vai lembrar de pré, próclise é o pronome antes do verbo. Mesóclise, você vai lembrar de meio, é o pronome no meio do verbo. E sobrou para ênclise, então, ser o pronome depois do verbo, tá? Então, se eu sei que eu posso posicionar o pronome antes do verbo, depois do verbo ou no meio do verbo, eu vou me lembrar. Próclise parece com pré, né? Esse pró parece pré, é o pronome antes do verbo. Med, mesóclise, med, meio, é o pronome no meio do verbo. Sobrou, então, para a ênclise, a posição do pronome após o verbo. Tranquilo? Então, vamos voltar lá na telinha. Percebam, então, quando que eu vou usar a próclise? Quando que eu vou usar o meu pronome proclítico? Ou seja, quando que eu irei posicioná-lo antes do verbo? Apenas naquelas situações, pessoal, em que nós tivermos a presença das chamadas palavras atrativas. Olha só, o nome de estudo. Elas são palavras atrativas, ou seja, elas vão atrair, como se fosse a força ou poder de um imã, elas vão atrair para perto delas o pronome. Então, por causa da palavra atrativa, o pronome vai ficar antes do verbo, porque ele vai ficar pertinho da palavra atrativa. A palavra atrativa vai puxar o pronome, então, para perto dela. Com isso, nós vamos ter que saber quais são as principais palavras atrativas da língua portuguesa. Então, primeira coisa é saber que são três as possibilidades de colocação pronominal. A que eu ponho antes do verbo, que é a próclise. A que eu ponho no meio do verbo o pronome, que é a mesóclise. A que eu ponho depois do verbo, que é a ênclise.
Segunda coisa, saber que o hífen, lembra do hífen, aquele tracinho ali, ele vai ter a ver com as colocações pronominais. Então vamos lá no nosso material, acrescentem por gentileza que a próclise, então você vai anotar junto comigo lá, a próclise ela é sem hífen. Então pessoal, se eu coloco o meu pronome antes do verbo, se eu coloco o meu pronome proclítico, eu não coloco o hífen, tá? Já já eu mostro o exemplo aí na telinha. Então a próclise ela é sem hífen. Já a mesóclise, justamente porque o pronome vai ficar no meio do verbo, então daqui a pouco eu volto nessas telas todas. Vamos lá adiante no nosso material, localize lá no item 17.2, onde tem lá mesóclise. Você vai escrever por gentileza com hífens. Observa que eu vou pôr a palavra aqui no plural, hífens. Quer dizer que são dois. Então, se o pronome estiver no meio do verbo, eu vou colocar entre hífens, tá? Então, com hífens no plural, beleza? E agora vai seguindo no seu material. Localiza lá o 17.3. Você vai colocar agora com hífen no singular. Quer dizer que é apenas um. Ok, pessoal? Então, as três posições do pronome são antes, no meio e depois do verbo. Antes chama próclise, no meio chama mesóclise, depois chama ênclise. Se eu posiciono o meu pronome em forma proclítica, antes do verbo, eu não uso hífen. Se eu posiciono o meu pronome de forma mesoclítica, no meio do verbo, eu vou colocar hífens no plural. Então, ele vai ficar entre hífens. E se eu posiciono o meu pronome depois do verbo, na forma enclítica, então ele vai ficar com hífen, no singular agora, belezinha? Então vamos voltar para o material, voltem lá para onde estávamos, no iniciozinho, no primeiro slide, no tópico 17.1. Então nós vimos que existe, olha só, parece simples e ao mesmo tempo a gente complica só um pouquinho. A regra é única, só existe uma situação em que eu uso a próclise, em que eu uso o pronome em forma proclítica, que é quando houver a presença de palavra atrativa. Só que eu tenho que saber quais são as palavras da língua portuguesa que a norma culta, a gramática considera como sendo atrativas, e aí isso vai complicar só um pouquinho, porque não são poucas, tá? Mas primeira situação é essa, só vamos usar a próclise se houver palavra atrativa. Então vamos ver quais são as palavras, as expressões que a gramática considera como sendo atrativas. Pessoal, as mais recorrentes, lembra do início do curso? Recorrente, frequente, as mais recorrentes, então, são as de sentido negativo. Então, as palavras, as expressões de sentido negativo, elas atraem, né? Esse negócio de ser... Lembra que pessoas negativas atraem coisas ruins? Então, negativo ele atrai, né? Então, ele atrai o pronome para perto dele. São expressões como não, né? Que é o advérbio de negação por excelência. E além dos advérbios de negação, temos outras expressões negativas. Nunca, jamais, e também os pronomes lá com sentido negativo, os indefinidos, nada, ninguém, e por aí vai. Então, observe que há reticências, então não é uma relação fechada. Qualquer palavra, então, no sentido negativo. Não, nunca, jamais, nada, ninguém. Esse tipo de palavra é atrativa. Então, olha aí na tela o nosso exemplo. Nada nos incomoda. Observe que nós temos a palavrinha nada, que é um pronome indefinido, então, de valor negativo. Nós temos o verbo incomodar e nós temos o pronome pessoal oblíquo átono. Lembra da átono, aquele que não tem preposição, que é a palavrinha nos. Então, não vai confundir com um acento aí, não. Não é nós, é nos, tá? A gente lê lá nos. Então, nada nos incomoda. Então, por causa da palavra nada, então você vai puxar uma seta do nos para nada, para mostrar que foi por causa da palavra nada que nós tivemos que posicionar o pronome pertinho da palavra nada. Ele ficou antes do verbo, ele ficou proclítico por causa da palavra atrativa, que puxou o pronome para perto dela. E não colocamos hífen, tá vendo? Então, nesse contexto, se eu tivesse uma frase assim, ó, pode até escrever de propósito e riscar, ó. Se eu colocasse nada incomoda-nos. Se eu tivesse uma frase dessa, nada incomoda-nos, então você já risca aí, seria um erro de colocação pronominal, tá? Por quê? Porque as palavras de sentido negativo, elas são atrativas. E as palavras atrativas atraem o pronome para perto delas, eles têm que ficar em forma proclítica e não pode receber o hífen. Então, você vai já destacar aí para mim a expressão sentido negativo. Então, só podemos usar próclise quando tivermos palavras atrativas. Quais são as principais palavras atrativas da língua portuguesa? As de sentido negativo. Permaneça na tela, que vamos agora na sequência ver o que mais que é atrativo. Pessoal, também são atrativos os pronomes relativos, e os pronomes relativos eu falei bastante deles lá naquela aula de oração adjetiva. Então, qualquer coisa, volta lá na aula de oração subordinada adjetiva, que lá eu falei dos pronomes relativos. Eles são palavras atrativas. Lembra da palavrinha que
que é relativo quando for sinônimo de o qual, quem também quando for sinônimo de o qual, esse tipo de expressão é atrativo. Temos também as conjunções subordinativas. Também falei bastante delas na aula lá de oração, nas orações, aliás, na aula de conjunção mesmo. Conjunção, falei que tem que dominar. Então, ó, quais são as principais palavras de sentido atrativo até agora? As negativas, os pronomes relativos e também as conjunções subordinativas. Cuidado, são as conjunções subordinativas, não é qualquer conjunção. Os síndetos não entraram aqui. Então, olhem os nossos exemplos. Há pessoas que nos querem bem. Então, eu tenho lá a palavrinha que foi então a palavra atrativa, eu vou puxar a seta do nos para que, para mostrar que por causa desse que é um pronome relativo, porque quando eu falo que há pessoas que nos querem bem, significa que há pessoas as quais nos querem bem. Então, lembra que a palavrinha que, sinônimo de as quais, é pronome relativo, e o pronome relativo, então, atraiu o pronome para perto dela. Eu não posso falar que há pessoas que querem nos bem, né? Eu falo que nos querem bem. As conjunções subordinativas, palavras como quando, né, que dá a ideia de tempo, o conforme, com a ideia de conformidade, o apesar de, com a ideia também de concessão, né, de contraste, o ser, com a ideia lá de condição. Olhem os exemplos. Quando nos viu, afastou-se. Então, observem, quando nos viu, a palavrinha quando, ela é atrativa, então puxa a setinha para ela. Eu não poderia falar quando viu-nos. Agora, cuidado, pessoal. Observe que nesse caso, nós temos dois pronomes. O pronome nos, que está proclítico ao verbo, ou seja, ele apareceu antes do verbo ver, então não tem hífen. Lá na frente apareceu o pronomezinho se, afastou-se. Aquele pronome reflexivo, né, de que ele afastou a si mesmo, então ele é um pronome. O pronome agora está enclítico, ó, está na forma de ínclise, está após o verbo, lá separado dele por hífen. Por quê? Professora, se eu tinha pronome atrativo, se eu tinha palavra atrativa, a palavra atrativa atraiu o primeiro pronome, quando nos viu. Não poderia falar quando viu-nos. Só que no segundo caso, até pela presença da vírgula, e essa vírgula tem que aparecer aqui mesmo, a gente já viu isso, que é quando nos viu. Então, vamos só relembrar aqui rapidinho. Quando nos viu, põe aí, oração subordinada adverbial temporal. Afastou-se, a nossa OP é a nossa oração principal. Então, nós temos o enunciado aqui na ordem inversa, né? Nós usamos primeiro a subordinada, para depois usarmos a principal. Então, por causa disso, essa vírgula foi obrigatória, porque naturalmente a gente usa primeiro a principal. Então, esta vírgula vai me obrigar a afastar o pronome lá para frente, tá? Não é porque foi o verbo afastar, não, só uma coincidência. Então, é o seguinte, pessoal. O pronome fica proclítico, ele fica em forma de próclise, ele fica antes do verbo, apenas quando houver palavra atrativa. Até agora nós vimos três tipos de expressões que são atrativas. As de sentido negativo, os pronomes relativos e as conjunções subordinativas. Agora, essas palavras atrativas atraem o primeiro pronome que aparecer pertinho delas. Se lá na frente no enunciado teve uma vírgula, a vírgula faz uma pausa, né? Então aí, eu não vou dizer que eu uso, ó, cuidado, eu não disse que eu uso vírgula quando tiver que dar pausa. Eu disse que a vírgula faz uma pausa. No nosso próximo encontro, nós vamos falar de pontuação e eu vou detalhar melhor essa questão da vírgula, tá? Então, depois eu detalho melhor vírgula. Mas é fato que se eu leio um enunciado que tem vírgula, eu faço uma pausa na leitura. Quando nos viu, afastou-se. O fato de eu enxergar a vírgula ali me faz fazer essa pausa. Então, se eu fiz essa pausa, a atração já perdeu a força dela. Essa pausa abafou ali a força de atração. Então, por isso, agora, não funciona mais com poder atrativo, tá? Então, palavras atrativas atraem, se eu tiver mais de um pronome, o primeiro pronome. Ali já distanciou bastante. Então, por isso que ficou afastou-se. Mas na próxima aula eu vou falar melhor de vírgula. E ainda nesta aula, eu vou falar melhor sobre esta ênclise. Então, nós temos duas colocações pronominais aqui. A primeira, próclise. A segunda, ênclise. Agora, mais um tipo de expressão atrativa, pessoal. Os advérbios. Palavras como sempre, né, que é um advérbio de tempo, já, que é o também de tempo, como ele fala, ele já chegou, tá, da ideia de tempo. Aqui, com a ideia de lugar, olha nosso exemplo, sempre me lembro dele. Então, não posso falar sempre lembro-me. Então, puxo uma setinha do me para o sempre. Então, por causa do sempre, eu tenho que falar sempre me lembro. Então, além das palavras de sentido negativo, dos pronomes relativos e das conjunções subordinativas, também são atrativos os advérbios, ok? Permanece na tela porque tem mais. Também vão ser atrativos, pessoal, os pronomes indefinidos. Os pronomes indefinidos que nós estudamos naquele confronto lá da concordância nominal, lembra? Palavras como tudo, pouco, alguém, por aí vai. Olha o nosso exemplo.
pouco se sabe sobre este assunto. Então, nós vamos puxar uma setinha do se para o pouco. Por causa do pouco, eu não posso falar que pouco sabe-se, né? Pouco se sabe. Cuidado que esse se aí, né? Ele está, então, acompanhando o verbo, mas ele distancia, então, por causa da palavra atrativa. Esse se aí não é o se de conjunção condicional. Não tem ideia de condição aí, não. O que mais que vai ser palavra ou expressão atrativa? As orações optativas. Pessoal, o que é uma oração optativa? Tome nota, registre aí, que expressa vontade, desejo, tá? Oração optativa é aquela que expressa uma vontade, um desejo. Olha lá o nosso exemplo. Deus me livre. Então, quando eu falo Deus me livre, só de eu ter um pontinho de exclamação aqui, ó, as frases exclamativas são carregadas de emoção, né? Então, aqui é uma vontade, um desejo de que Deus me livre de alguma coisa, né? Geralmente de coisas ruins. Então, Deus me livre. Então, é uma frase optativa. Eu estou desejando, almejando que Deus me livre dessa determinada coisa lá. Então, por isso, também temos a expressão atrativa aqui. Não é a palavrinha Deus que foi atrativa agora, tá? Toda a expressão optativa é que atrai, beleza? E depois esse detalhe lá de quando o sujeito tiver anteposto quer dizer antes, né? Anteposto, que eu coloquei, que eu pus, que foi posto antes do verbo. Então, é só porque não precisa se preocupar com isso, não. Pode pegar só um pedacinho do oração optativa. Esse final aí não tem problema. Então, vamos recapitular aqui. Até agora, quais são as expressões atrativas? As de sentido negativo, que são as principais. Os pronomes relativos, as conjunções subordinativas, os advérbios, os pronomes indefinidos e agora as orações que expressam uma vontade, um desejo, chamadas de orações optativas. Também podem ser chamadas de volitivas, tá? Volitiva aí de vontade, de desejo. Na telinha mais uma vez. Na sequência das optativas, que são frases exclamativas, as exclamativas propriamente ditas, tá? Então, as expressões exclamativas. Então, a gente pode até, não precisa nem separar, então, as frases optativas de vontade, de emoção, de desejo, as frases exclamativas, elas, então, vão ser atrativas. Olha só, como me decepcionei. Então, eu não vou falar como decepcionei-me, como me decepcionei. Olha a força da exclamação ali, tá bom? Vamos ver o que mais. E agora, fechando, pessoal, também são atrativas as orações interrogativas, que tem palavra interrogativa no início. Então, não é qualquer frase interrogativa mais, cuidado. É aquela que já começa de maneira interrogativa. Quem me chamou? Então, além de eu ter aqui uma palavra, uma frase interrogativa, eu vou puxar a setinha para o quem, né? Quem me chamou? Então, é um pronome indefinido com valor interrogativo. É fácil de memorizar porque está no grupo dos indefinidos. Então, nós usamos a próclise, o pronome em forma proclítica, o pronome antes do verbo, apenas quando houver a expressão atrativa. Quais são as expressões atrativas? As de sentido negativo, os advérbios, as conjunções subordinativas, os pronomes indefinidos, os pronomes relativos, as orações optativas de vontades, de desejos, chamadas de volitivas, as de exclamação e as de interrogação, principalmente quando eu começo com a palavrinha interrogativa. Então é isso, tranquilo? Agora vamos voltar para a tela e vamos ver quando que a gente usa a mesóclise. A mesóclise é mais tranquilo do que a próclise, porque ela não tem tanto de situação, não. A mesóclise, pessoal, que fica, então, como eu falei, o pronome mesoclítico, ele está no meio do verbo, né? Então, a mesóclise vai ser usada apenas com o verbo no futuro. Apenas com o verbo no futuro. Ah, professora, e se for presente? Presente não é futuro. Se for pretérito, pretérito não é futuro. Então, apenas com o verbo no futuro. Pronto, esquece o presente, esquece o pretérito. Se o verbo está no presente ou se o verbo está no passado, no pretérito, sem chance de usarmos a mesóclise. O futuro a Deus pertence, né? O futuro vai dar trabalho aqui pra gente na hora da expressão. Então, vejam. Passado já passou, foi embora, nada de colocar essa complicação nele não. Deixa pra lá, já foi, né? Não complica mais do que não tem jeito, já foi. O presente, ele é um presente, ele é uma dádiva, ele não dá trabalho. O futuro é cheio de interrogações aqui, ele vai dar um trabalhozinho pra gente. Então lembrem-se, a próclise é só com expressão atrativa, então são aquelas que nós trabalhamos. A mesóclise é única e exclusivamente com o verbo no futuro. Ah, professora, mas e se? E se nada, é verbo no futuro, beleza? Agora, o que acontece? Lembrem-se de que pode ter uma situação em que eu tenho um verbo no futuro e eu tenho também a palavra atrativa. A palavra atrativa prevalece, pessoal. O nome de estudo, ela é atrativa, então ela tem força de atração, é um imã que puxa, ela é mais forte. Olha aí na telinha o meu exemplo. Nós temos o verbo casar-se. Ó, cuidado, gente, que alguns verbos
Eles, isso aqui abrindo parênteses, eles são pronominais. É o caso do verbo, que eu falei, eu tenho o verbo casar-se. Os alunos estranham, né? Mas não é casar, é que o verbo casar-se, ele obriga a presença do pronome. É um verbo que a gente chama de obrigatoriamente pronominal. Então, na língua portuguesa, alguns verbos, não são muitos, eles exigem, a norma culta exige que eles sejam usados sempre na companhia inseparável de algum pronome. São verbos obrigatoriamente pronominais. É o caso do verbo casar-se, então não é verbo casar, é casar-se. Que no português atual quase ninguém faz isso, né? O pessoal fala, eu casei o ano passado. Deveria ser, eu me casei ou eu casei-me o ano passado. Então, o pronome acompanhando o verbo lá. Por incrível que pareça, eu digo por incrível que pareça, porque ao contrário do pessoal pensa, o verbo suicidar-se. Outro dia alguém me disse assim, ah, professora, mas eu não posso suicidar outra pessoa, então para que esse se? Justamente porque você não pode suicidar outra pessoa, o verbo é pronominal. Então, eu não posso falar que ele suicidou, eu tenho que falar que ele suicidou-se. Então, casar-se, suicidar-se, ajoelhar-se, arrepender-se. Então, eu falo, eu me casei, eu me ajoelhei, eu me arrependi. Esses verbos são obrigatoriamente pronominais. Mas, enfim, então o verbo casar-se, ele já tem um pronome embutido lá. Mas agora eu quero conjugar esse verbo no futuro. O que eu vou fazer então? O verbo é casar-se. Eu quero falar de mim. Então, eu quero falar casarei-me, né? É o verbo no futuro. Mas justamente por ele ser no futuro, no lugar de eu falar casarei-me, olha o que eu vou ter que falar, pessoal? Eu vou ter que usar a mesóclise, porque tenho o verbo casar-se, que está conjugado no futuro, né? Casarei, esse rei é de futuro. Então, eu vou interromper o verbo e vou colocar o pronome no meio dele. Casar-me-ei com você em breve. Então, observa que é casar com ei, casarei, tá vendo? É o verbo no futuro, casarei. Mas como eu sou obrigado a colocar o pronome, ele é um verbo obrigatoriamente pronominal, e está no futuro, eu tenho que encaixar esse pronome no meio. Então, casar-me-ei. Então, ao invés de eu falar, por exemplo, no popular, claro, né, na linguagem íntima, a gente fala te amarei eternamente. Pela norma culta, tinha que ser amar-te-ei eternamente, porque o verbo está no futuro, tranquilo? Agora, observe lá, ó, que na frase de baixo, vamos supor que a pessoa desistiu desse casamento, então ela está negando, ela disse, não me casarei com você. O verbo continuou no futuro, casarei, entretanto, tem a palavra atrativa, não. Então, no lugar de falar não casar-me-ei, o não prevalece, né? A atração prevalece, eu vou ter que falar não me casarei. Então, cuidado. Se o verbo estiver no futuro, somente no futuro, nós temos que usar a próclise. Mas, se tiver a presença da palavra atrativa, o nome diz tudo, ela é atrativa. Ela vai prevalecer, ela vai puxar aí no poder de atração a forma da próclise, ok? Pode permanecer na telinha. Vamos ver mais exemplos. Dir-lhe-ei a verdade. Meu Deus, que coisa feia, professora. Nem tudo que é feio é errado, tá? Em termos de linguística, estou falando de linguagem. Na língua, nem tudo que parece feio é errado. Assim como nem tudo que parece bonito é certo. Olha lá. Dir-lhe-ei a verdade. Eu tenho o verbo dizer no futuro, direi, né? Observa que quando eu tiro o pronome, ó, é dir-ei, ou seja, direi. Ele tem o verbo, porque nesse contexto, quem diz algo a alguém. Então, põe lá que o verbo é um VTDI, um verbo bitransitivo. Eu direi o quê? Eu direi a verdade. A verdade é o meu AD, objeto direto. A quem? Né? Então, nesse contexto, quem diz algo a alguém. A você, representado aqui pelo pronome lhe. Esse pronome lhe, então, por estar num verbo de futuro, eu sou obrigado na norma culta a encaixar a mesóclise. Dir-lhe-ei a verdade. Dou a quem doer, é verdade que esta é a frase culta. Vamos ver os outros exemplos lá embaixo. Direi-lhe a verdade ou lhe direi a verdade. Observe que os verbos estão no futuro. A primeira fez uso da ênclise e a segunda fez uso da próclise. Pela norma culta, essas duas infringiram a regra, elas não obedeceram a norma culta, justamente porque direi é um verbo que está no futuro, então doa a quem doer. Por mais que direi-lhe parece mais elegante, mas é dir-lhe-ei, tá? Com verbos no futuro, exceto se houver palavra atrativa, nós temos que usar a mesóclise, belezinha? E agora, fechando então, pessoal, temos a ênclise, né? Que é a posição agora depois do verbo. Então, o pronome fica enclítico, ou seja, ele fica depois do verbo em quais as situações? Olha, a gente pode resumir dizendo o seguinte.
A próclise, como nós vimos, é quando tem palavra atrativa. A mesóclise, quando nós vimos, é quando tem verbo no futuro. Então, o que sobra é a ínclise. Basicamente é isso, fica mais fácil. Se eu não tiver um verbo no futuro e se eu também não tiver uma palavra ou expressão atrativa, consequentemente eu vou usar a ínclise. A gente pode simplificar assim. Só que eu trouxe as regrinhas para vocês que a gramática oferece. A gramática vai dizer que se eu tenho um período que é iniciado pelo verbo, né, desde que não seja futuro, como nós já vimos, nós não vamos iniciar a frase, então, com o pronome pessoal oblíquo átono. Então, tem uma regrinha básica que diz isso aí. Não se inicia frase com pronome pessoal oblíquo átono. Então, diga-me com quem andas, que te direi quem és. Observem que eu disse diga-me. Eu não posso falar me diga. Então, por que eu não posso? No popular eu falo te amo. Na norma culta tinha que ser amo-te. Então, lembrar dessa regrinha. Não se inicia frase com pronome pessoal oblíquo átono. Então, no popular eu falo, oh, me passa o arroz lá na mesa, por exemplo. Me passa uma vasilha de arroz. Se fosse na norma culta, passe-me. Então, na norma culta, não se inicia frase com pronome pessoal oblíquo átono. Tranquilo? Então, por isso, diga-me com quem andas, que te direi. Agora, te direi por causa do que é a palavra atrativa, não é? Quem és? Então, tá vendo? Cada contextozinho, cada pedacinho da frase com a sua regra. Primeiramente, eu usei a ínclise, porque não se inicia frase com pronome pessoal oblíquo átono, não tem nada de tração, não tem palavra negativa, nada disso. E também não tem o verbo no futuro, o diga está no presente. E no outro enunciado eu tenho a palavra atrativa, por isso eu usei a próclise. Agora, se quiser seguir na regrinha, também a questão do gerúndio, né? Mas se não tiver palavra atrativa, ó. A sucuri enroscou-se na vítima, estrangulando-a. Observe, enroscou-se, estrangulando-a. Nos dois contextos eu usei a ínclise. Por quê? Porque não tem palavra atrativa. A sucuri não é expressão atrativa e ali o na vítima com a vírgula não tem palavra atrativa. Então, é mais fácil, não precisa ficar decorando aqui. Orações reduzidas de gerúndio, não precisa nada disso. O que você vai lembrar é... Se tiver palavra atrativa, é próclise. Aí eu vou ter que lembrar das palavras atrativas. A de sentido negativo, os pronomes indefinidos, os pronomes relativos, os pronomes interrogativos, as frases exclamativas e por aí vai. Não tendo palavra atrativa e também não tendo o verbo no futuro, é a ínclise que eu vou usar. Pode simplificar assim, sem medo de ser feliz, tá? Agora, para variar, estava demorando, né? Tinha que aparecer lá um cuidado. Quando eu ponho cuidado, perigo, são possíveis pegadinhas em uma prova, é uma situação, às vezes, de exceção. Então, olha só, se o gerúndio vier antecedido da preposição em, usa-se a próclise. Então, esse aqui vale a pena a gente destacar, porque é como se fosse uma expressãozinha atrativa também, com uma regrinha diferente, tá? Então, lá nas expressões atrativas, você vai se lembrar, se eu tiver gerúndio, aquela terminaçãozinha do NDO, com a preposição em, tem que ter a preposição em. Eu passo a usar a próclise. Olha lá o exemplo. Em se tratando de um caso urgente, não podemos esperar mais. Então, por que eu não posso falar em tratando-se? Porque tratando, o verbo está no gerúndio, olha o meu NDO, e eu tenho lá a preposição em, tá bom? Então, acrescente a sua gavetinha da memória aí dos termos atrativos, verbos no gerúndio, acompanhados pela preposição em. Verbos no gerúndio, acompanhados pela preposição em. Eles também vão exigir a próclise, ok? E aí, pessoal, as outras, ó, não precisa ficar decorando a regrinha, mas eu pus para vocês de qualquer forma. O que é uma oração imperativa? Imperativo, uma ordem, um pedido, um conselho, né? Então, imperativo é isso, ordem, pedido, conselho. Tem que ser afirmativa, claro, porque se for negativa, então, ó, escutai-me, Senhor. Então, no popular, a gente fala, me escuta, Senhor. Mas na norma culta, eu não posso falar o me escuta, né? Não posso começar com o pronome. Então, por isso eu falei, escutai-me, porque não tem palavra atrativa. E o verbo não está conjugado no futuro. Cuidado, põe aí, está no presente, tá? Agora, se fosse negativo, se eu estivesse querendo que ele não me escute, então eu teria que falar não me escute, né? O não atrai aí para a forma de próclise. Por isso que falou afirmativa. Mas tá vendo que não precisa ficar memorizando as situações da ínclise. Então, basta recordar isso. Se eu tiver palavra atrativa, próclise. Se eu tiver verbo no futuro, sem palavra atrativa, mesóclise. Na ausência de palavra atrativa e na ausência de próclise, sobrou a ínclise. Deixe a ínclise sobrar. Esta é a minha dica. Tranquilinho? Agora, para fecharmos a aula, pessoal, vamos falar da colocação pronominal nos tempos compostos. O que são tempos compostos? Você pode, para facilitar, não é bem a mesma coisa, não, mas aqui, para facilitar a nossa vida,
Você pode colocar que é a locução verbal, tá? Verbo em forma composta, nós vamos dizer aqui que é uma locução verbal, quando a expressão é estruturada com mais de um verbo. Então, nas locuções verbais, nos tempos compostos, os pronomes átonos se juntam ao verbo auxiliar, nunca ao particípio. Então, o que você vai destacar aqui? Que na forma composta, nunca, não tem exceção. Por quê, professora? Porque a dona gramática mandou dizer, mera imposição gramatical mesmo, tá? Então, na forma composta, eu nunca posso colocar o pronome próximo ao particípio. Olha o meu exemplo. Os pais o tinham prevenido. Então, nós vamos sublinhar aqui que tinham prevenido é a nossa locução verbal. Na nossa locução verbal, nós temos ali o particípio. O que eu não posso fazer? Eu não posso unir o meu pronome ao particípio. Então, das duas, uma. Ou eu coloco bem longe do particípio, que é o mais indicado. O primeiro exemplo, os pais o tinham prevenido. Então, eu coloquei antes de tudo, antes da locução verbal. Ou eu posso até colocar entre um verbo e outro, mas coladinho no outro verbo que não seja particípio. Os pais tinham no prevenido, tá? Esse no aqui, pessoal, ó, é só por causa da forma nasal, tá bom? Então, ó, o pronomezinho o, a, os, as, ele vai ser adaptado para no, na, nos, nas, quando eu tiver forma nasal. Tinham, olha a formazinha nasal lá, tá bom? Então, põe esse lembrete aí. Os pronomes o, a, os, as, são adaptados para no, na, nos, nas, com verbos em forma nasal. Então, os pronomes o, a, os, as, eles são adaptados para no, na, nos, nas, com verbos em forma nasal, e aí segue a regrinha normalmente. Assim como esses mesmos pronomes o, a, os, as, são adaptados para lo, lá, los, las, em algumas situações. Então, ó, tinham no, e por exemplo, tem uma famosa frase, essa eu vou até escrever para você aqui na tela, a famosa frase dita por um ex-presidente da ditadura militar, filo porque quilo. Alguém perguntou por que ele fez tal coisa, ele disse filo porque quilo. É como se fosse fiz, né, tal coisa porque quis. Então a regra vai dizer o seguinte, os pronomes o, a, os, as, eles são adaptados para as formas no, na, nos, nas, após verbos em som nasal. E esses pronomes o, a, os, as, eles são adaptados agora para as formas lo, lá, los, las, com verbos que terminariam em R, S ou Z, sendo que essas consoantes vão desaparecer. Então, ao invés de eu falar fizo, então eu falo filo, tá vendo? Essas consoantes desaparecem, é um pouquinho estranho, mas é essa a regrinha. Então, os pronomes o, a, os, as, eles são adaptados para no, na, nos, nas, após verbos com som nasal, tinham no. E os pronomes o, a, os, as, são adaptados para lo, lá, los, las, após verbos terminados em R, S ou Z, R, S ou Z, e essas consoantes somem. Então, ao invés de eu falar fizo, eu falo filo. Então, fiz porque quis, quer dizer, filo porque quilo. Então, o R, o S e o Z desaparecem e a gente faz essa adaptação, tá? Então, esse lo de filo e esse no de põe no, de tinham no, é a mesma regrinha da colocação pronominal de o, a, os, as, é só mesmo adaptação por uma razão fonética, a razãozinha de som. Tranquilo? Beleza? Então, gente, é isso. Próclise com palavra atrativa, mesóclise com verbo no futuro e deixa a ênclise sobrar. Se eu não tenho palavra atrativa e se eu não tenho verbo no futuro, então eu uso a ênclise. E na forma composta, nunca, jamais, em hipótese alguma, nem sob tortura, pregar o verbo lá no particípio. O particípio é proibido de receber o verbo. Lembra da questão do particípio. E no gerúndio, lembrar da preposiçãozinha em, que vai puxar o pronome também. Tranquilo? Belezinha? Peguei um vício agora, já tranquilo, né, pessoal? Mas, enfim, dá um desconto aí para essa força de expressão. É a sensação mesmo de querer dialogar com o meu aluno, de saber se está tudo tranquilo, se está tudo leve, tudo light. Espero que sim. E fique firme, bons estudos, força, dedicação, que eu tenho certeza de que o sucesso espera por você. Até o nosso próximo encontro.